Simulação em Saúde. E eu sou Flávia, né? Já conversei com você. Pode chamar de você, professor? Lógico, lógico, lógico. Eu sou Flávia, sou professora do Departamento de Pediatria, junto com a professora Maria do Carmo, e nós coordenamos essas reuniões aí pela Rede RUT, pela RUT, né? E aí o professor hoje, gente, pelo professor, ele me enviou aqui o currículo, só um pouquinho. Professor Carlos Sacomani, ele é doutor em urologia pela Faculdade de Medicina da USP, é assessor médico da TI do AC Camargo Cancer Center e médico também urologista do AC Camargo, né? E ele hoje vem nos abrilhantar aí para falar sobre inteligência artificial. A Cacau quer falar alguma coisa, Cacau? Eu gostaria de dar boas-vindas, falar que esse é um tema relevante, que vale a pena a gente começar a discutir isso na graduação, na pós-graduação. Nós já tivemos uma apresentação anterior, que foi do professor Leonardo, que está presente aqui. Ele é da PUC, da pós-graduação do PUC Rio, e é um tema que a gente tem que trazer mais para o nosso meio, porque a gente sabe que tem várias questões vinculadas a isso. É necessário uma interface com outros saberes e com outras disciplinas, e isso é muito bom. E o caminho será esse: nós temos que preparar nossos alunos, nossos médicos, nossos pós-graduandos para esse novo caminho que é a inteligência artificial em saúde. Então, é um prazer escutar a sua experiência e ter você aqui como nosso convidado. Obrigado. A palavra é sua. Então, eu vou. Deixa eu ver assim, o meu comportamento de tela é na lateral aqui, né? Essa plataforma aqui é diferente para mim. O Guilherme. O Guilherme tá aí. Isso. Só, tem um sinalzinho de mais aí na sua lateral esquerda, aí embaixo. Uhum. Já vi. Ah, já achei aqui. Isso. Ok. Start a poll, upload a presentation. Isso. Aí lá vai abrir uma janela, aí você escolhe a apresentação no seu computador, vai estar marcada ela e depois clique em cima no botão enviar ou send, se tiver em inglês. Então, mas a apresentação está em PowerPoint. Isso, não tem problema não. Você quer comando send no. Ah, já vi aqui. Tá bom. Ok. Já achei. Quem mexe com TI não pode deixar isso aqui sem funcionar, certo? Upload. Isso. Aí ele deve demorar um pouquinho só para converter o arquivo, né? Que ele converte para o formato proprietário aqui da plataforma. Então, aqui vamos conversar um pouquinho enquanto isso, né? Então, para me apresentar um pouquinho também, um pouco mais, eu sou urologista de formação, Carlos Sacomani, fiz doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E desde que eu tinha 14 anos, eu sempre me interessei bastante pela área de informática, né? Nunca pensei em informática como uma profissão, mas sempre era algo presente na minha vida o tempo todo. E aí, há alguns anos atrás, eu recebi uma oportunidade dentro da instituição que eu trabalho, que é o AC Camargo Cancer Center, para atuar numa área inusitada para mim na época, que era a interface entre a TI e a área assistencial, que é esse cargo de assessor médico TI. Então, a minha função, basicamente, é ser o intérprete, o tradutor, falar as duas línguas, né? Então, a intenção é justamente que eu faça essa ponte entre os dois mundos, né? Aqui ele está dando que o arquivo é muito grande. Vou tentar de novo. Fazer o upload. Ok. Coloquei de novo aqui para fazer o upload.
Então, assim, a questão era fazer justamente a interface entre as duas áreas. E aí eu me enquadro hoje numa categoria que tem crescido, tem inclusive um artigo publicado no New England Journal of Medicine Catalyst. O Catalyst é um braço do New England que fala exclusivamente sobre gestão e tecnologia. Então, ele é um pouco mais focado nessas duas áreas. E esse artigo publicado o ano passado fala da existência de um novo profissional chamado de médico híbrido. Eles chamam isso de profissional híbrido ou médico híbrido, que é o profissional que tem um conhecimento grande da assistência, mas que também tem conhecimento em outras áreas, tecnologia, pesquisa, gestão, etc. E o que eles colocam hoje é que existe a grande necessidade da gente ter uma interação com outras áreas do conhecimento, né? Eu estou tendo aqui um problema que ele não está aceitando que eu coloque a minha apresentação aqui. Ele diz que é muito grande, mas ela não é tão grande assim, né? Professor, a plataforma ela tem uma limitação, né? Dependendo do tamanho que tiver o arquivo. Você pode tentar criar um PDF, exportar para PDF também. Eu vou fazer o seguinte, vou exportar para PDF e a gente já continua, que eu acho que vai ficar melhor. Tá bom? Deixa eu fazer só isso aqui, transformar esse arquivo em PDF, que ele fica mais leve. Só um minutinho. Ok, está transformando em PDF, vai ficar mais fácil. Eu não tenho nenhum vídeo, então não vai ter nenhum problema. Ótimo. Já fez? Vamos voltar aqui, vamos agora selecionar para ele poder fazer o upload, para a gente poder continuar a apresentação. Então, como eu falava para vocês, essa questão dessa existência desse profissional híbrido, que é o que a gente procura hoje. E com a questão da tecnologia e da saúde digital, nós temos tido agora a interação de vários recursos, telemedicina, novos softwares, ecossistemas que comunicam com o prontuário eletrônico e a figura da inteligência artificial. Então, quer dizer, algoritmos que vão nos ajudar no tratamento dos nossos pacientes, na condução dos casos dos nossos pacientes, na gestão dos hospitais, né? Então, eu tenho recebido hoje, nessa posição que eu sou, de assessor médico de TI, várias startups, várias empresas que nos procuram justamente para que nós possamos adquirir algoritmos de inteligência artificial com múltiplas ações. E aí eu vou até conversar um pouquinho com você durante essa apresentação, a importância que nós temos como médico na gestão de tudo isso com um profissional de saúde. Na verdade, eu coloco que isso não é só para o médico, mas é para o médico e qualquer profissional de saúde que queira fazer essa questão da interface entre os dois momentos. Antes de falar um pouquinho de inteligência artificial, a gente tem que reconhecer o mundo que a gente está hoje. A gente está num mundo 100% conectado. Então, hoje você tem um smartphone, um relógio, um smartwatch, que é um wearable, você tem uma série de aplicativos com que você interage, e esses aplicativos todos fazem com que você acabe gerando dados numa condição nunca antes vista no planeta. A gente gera dados a qualquer momento. Essa nossa conferência aqui, ela está gerando um dado agora, tá bom? E essa quantidade de dados, ela pode ser, de certa forma, armazenada e modelada de modos a nos trazer informações que nós podemos utilizar. Então, aqui, entrou agora meus slides, e aí a gente consegue conversar um pouquinho melhor. Então, se a gente for observar, a América do Norte, mais de 90% das pessoas têm conexão com a internet.
Na América do Sul já cai um pouquinho, 75%, mas vem crescendo. Isso fez com que as pessoas ficassem mais conectadas. Então, nós somos em 7 bilhões de pessoas no mundo. 5 bilhões são usuários de telefones celulares, 4 bilhões e 500 são usuários de internet e quase 4 bilhões são usuários ativos de mídia social. Isso aqui foi em janeiro de 2020, antes da pandemia. Então, possivelmente agora, após a pandemia, esse nível de uso de smartwatch, de internet, de recursos digitais, aumentou muito mais do que se esperava. Nós geramos aqui até 2020, e esses dados são também pré-pandemia, quase 40 trilhões de gigabytes. Então, vocês podem ver que a curva mostra um crescimento exponencial da geração de dados. Tá? Aí vocês vão perguntar para mim, mas a aula aqui é sobre inteligência artificial, ele está falando para a gente de geração de dados, e vocês já vão entender por que eu falo de geração de dados. Então, o prontuário eletrônico gera dados, os nossos smartwatches, o wearable, geram dados, eu posso conectar com uma cinta cardíaca durante a minha corrida diária e eu vou gerar dados. Tudo isso vai ser armazenado. Né? O custo médio de armazenamento por megabyte ele caiu assustadoramente. Em 1990, era $11 mil por megabyte. Agora são 3 cents por megabyte. Então, eu consigo armazenar muito mais coisa. Há o aumento, como eu falei, da utilização de dispositivos móveis. Há o aumento do poder do processamento dos nossos computadores e dos nossos smartwatches. Quer dizer, o computador que levou o homem à Lua, ele tem a mesma capacidade que hoje o meu telefone celular. E tem a internet das coisas, quer dizer, dispositivos eletrodomésticos, televisores, que se conectam com a internet e mandam informações também. Então, nós temos esse ambiente de criação de dados, o que gera a questão do Big Data, que é o que faz a referência ao grande volume, variedade e velocidade de dados que demandam formas inovadoras e rentáveis de processamento da informação, para melhor percepção e tomada de decisão. É o que diz a consultoria Gartner, que é uma consultoria importantíssima na área de informática. Então, Big Data é pegar todos esses dados e tentar trabalhar esses dados de maneira a retirar informações que não sejam importantes no dia a dia. Nós temos os 5 Vs do Big Data, quer dizer, volume, grande quantidade, velocidade, tem que ser rápido para eu conseguir ter informação, variedade de dados, então desde dados estruturados, que são aqueles dados que você coloca dentro de formulários, até dados não estruturados, que são dados em mídia social, texto livre, etc. Veracidade, o que é muito importante, o dado tem que ser um dado real e ele tem que ter valor. Então, esses são os 5 Vs do Big Data. E esses dados todos, eles vão ser processados de alguma maneira. Isso está acontecendo agora. Eu consigo saber em tempo real o que acontece hoje na pandemia no mundo inteiro em meia dúzia de cliques. Eu consigo ver como é que está a situação da pandemia nos Estados Unidos, na Itália, na França, no Brasil, etc. Então, esse é um dado em tempo real. É a primeira pandemia que nós passamos com dados em tempo real, 100%. Esses dados adequadamente modelados criaram modelos matemáticos e estatísticos que vão predizer o que vai acontecer com a pandemia. O mais conhecido deles talvez seja do Imperial College, que fez com que o Reino Unido mudasse a maneira de conduzir a pandemia com base no que ia acontecer se continuassem daquele jeito. Né? Então, isso é um modelo matemático, um modelo estatístico, um modelo de predição a partir dos dados que nós tínhamos. E aí vocês vão entender agora exatamente o porquê que eu falo tanto em dado. Então, em saúde, a gente tem dados de laboratório, dados de prontuário eletrônico, dados de imagem, de tomografia, de ressonância, de uma série de exames, dado que o próprio paciente pode colocar no seu celular e assim vai. Esses dados todos, eles podem ser captados e colocados numa estrutura que a gente chama de data lake, onde eu posso puxar dado lá de dentro e modelar esse dado e entender melhor esse dado e fazer análise desses dados, transformar esses dados. Eu costumo dizer que um data lake é mais ou menos como o quartinho da bagunça. Ele está lá com as coisas mais ou menos organizadas e eu posso transformar num data warehouse, que é quando eu organizo todos esses dados em caixinhas onde eu vou conseguir reconhecer tudo. E por que eu falei tanto em dado antes de falar de inteligência artificial? Porque a gente tem a inteligência artificial,
A gente tem o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, ensinar a máquina a pensar um pouquinho. O Deep Learning, que é isso um pouquinho mais profundo, e isso tudo orbita a ciência de dados, a coleta de dados. Para eu fazer qualquer algoritmo de inteligência artificial, eu tenho que ter dado. Eu só consigo fazer algoritmo de inteligência artificial com dados. Eu preciso ensinar o meu modelo de inteligência artificial. Então, por isso que eu tomei esse tempo todo para falar de dados. Por quê? Dado é uma coisa importantíssima na construção de um algoritmo de inteligência artificial. Eu tenho que ter um problema, eu tenho que reconhecer esse problema, eu tenho que coletar o dado sobre esse problema, eu tenho que modelar esse dado. E aí, só no final, é que eu vou aplicar o meu algoritmo de inteligência artificial. Eu costumo dizer que na minha tela do Python, que é um modelo de programação muito utilizado para algoritmo de inteligência artificial, eu preciso de 90% da minha programação no Python modelando o dado e 10% aplicando o algoritmo de inteligência artificial. Vocês vão entender esse porquê daqui a pouquinho. Então, por exemplo, isso aqui é uma tela do meu notebook Python, né, em que eu tenho alguns dados de pacientes com diabetes, e a ideia aqui era utilizar dados como gravidez, o índice de massa corpórea, a pressão arterial, o nível de insulina, etc., para prever se aquele paciente vai ficar diabético ou não vai ficar diabético. Esse classe no final é 1 não diabético, 0 diabético. Então, o que eu queria é, com os outros dados, prever se esse paciente vai ficar diabético ou não. Então, eu coloco os dados no meu notebook, eu vou trabalhar, entender um pouquinho mais esses dados, ver como é que é a distribuição desses dados, se tem distribuição normal ou não normal. Eu vou fazer algumas avaliações, ver como é que esses dados relacionam entre eles, né, para ver qual que é o dado importante, qual que não é tão importante. E depois de modelar, de melhorar, de deixar esse dado preparado, é que eu vou aplicar o meu algoritmo de inteligência artificial usando as bibliotecas que nós temos no Python. E esses são alguns algoritmos que existem. Então, tem algoritmos de regressão linear, algoritmo de regressão logística, um algoritmo chamado Support Vector Machine, a gente tem um algoritmo que se baseia no teorema de Naive Bayes. Então, a gente tem vários algoritmos. E isso é uma tela do meu computador de Python. Então, utilizar o algoritmo é a coisa mais fácil do mundo. O que eu preciso ter é a modelagem de dados adequadamente. Por que eu digo isso? Porque se eu modelar o dado de uma maneira errada, eu vou ter uma conclusão errada com o algoritmo. Então, hoje, inteligência artificial nada mais é do que um modelo matemático e estatístico avançado. É isso. Não é mais nada do que isso. Eu não estou fazendo a máquina pensar livremente, do jeito que a gente pensa. Ela vai construir raciocínios a partir dos dados que forem imputados a ela e do que eu ensinar para ela. Então, são modelos matemáticos e estatísticos. Nós chamamos isso de inteligência artificial restrita. Nós não temos ainda aquela inteligência artificial ampla que permite que a máquina pense sozinha como o ser humano faz. Então, ela é ensinada para aquele problema específico que eu criei, o algoritmo. Então, não tenham medo que amanhã vai surgir um robô que vai fazer toda a parte médica, ou toda a parte de enfermagem, ou todas as ações. Ele não vai surgir. Ele vai surgir um robô que vai me ajudar numa questão específica que eu programei ele para me ajudar naquela questão específica. Inteligência artificial é o ramo de pesquisa da ciência, da computação, que tem como objetivo desenvolver tecnologias que simulem a inteligência humana, como raciocínio. É um mecanismo, um software ou um outro artefato produzido pelo homem que exibe uma inteligência similar à humana, dentro desses limites que eu falei, né? Então, eu não vou construir ainda um robô pensante completamente autônomo. É futuro ou é presente falar de inteligência artificial? Talvez se eu não estivesse aqui, a gente não estaria falando que inteligência artificial se não fosse presente, né? Então, é futuro ou é presente? E agora eu vou mostrar algumas coisas para vocês e vocês vão entender se é futuro ou presente. Vocês vão me responder isso no final dessa apresentação.
Nós consideramos a inteligência artificial como a quarta revolução industrial. Nós tivemos o vapor, nós tivemos a eletricidade. Quem é que vive sem eletricidade hoje? Nós tivemos a computação, todo mundo tem computador em casa hoje, e agora nós vamos ter inteligência artificial que vai modelar muitas dessas coisas. Aliás, já modela. Quando você entra naquele site, naquele portal do varejo de alguma dessas lojas que vendem geladeira, que vendem televisor, etc., você coloca lá o que você quer, daqui a pouco você abre o seu Facebook e começa a aparecer sugestão de compra em outros sites, outras sugestões. Ou quando você acaba de comprar a geladeira, ele te oferece um micro-ondas, né? Ou, de repente, no dia 10, que é o dia que você recebe o seu salário, por que será que o Google começa a te mandar, quando você faz uma pesquisa, algumas sugestões de compra, né? Tudo isso está alinhado a mecanismos e a algoritmos de inteligência artificial que veem você com o seu perfil de consumidor. Entendem que hora você faz a compra, como você faz a compra, qual a época do mês que faz a compra e que tipo de compra você está fazendo. Então, a inteligência artificial já está aqui. E na saúde, o primeiro artigo publicado sobre inteligência artificial em saúde, que tentava mimetizar o raciocínio médico num diagnóstico médico, foi de 1959 por 2 radiologistas. Ora, um artigo que tem hoje mais de 60 anos. E eu pergunto por que nós não evoluímos tão rapidamente de 59 para cá? Por 2 motivos. Naquela época nós não tínhamos a geração de dados que nós temos hoje. E o nosso poder computacional não é o mesmo que é hoje. Naquela época, os computadores ocupavam uma sala inteira e eram recursos utilizados por poucas pessoas. Hoje isso é completamente diferente. Então, nós estamos no momento certo com essa geração de dados para criar modelos de inteligência artificial. E na medicina, quais são as 2 áreas que estão numa velocidade muito rápida em criação de algoritmos de inteligência artificial? A radiologia e a anatomia patológica. E por quê? Porque elas lidam com padrões. Então, eu tenho o padrão radiológico de um tumor de rim, o padrão radiológico de um tumor de mama, o padrão radiológico de um tumor de intestino. Eu tenho o padrão da anatomia patológica de um melanoma, por exemplo. Então, com esses padrões, eu consigo ensinar a máquina a fazer o diagnóstico, porque eu mostro o padrão para ela. E aí vem um conceito muito importante em machine learning e inteligência artificial, que é o conceito do tipo de algoritmo. Nós temos 2 tipos básicos: os algoritmos supervisionados e os não supervisionados. O que é o supervisionado? O supervisionado é o seguinte: eu pego lá os dados, eu pego lá as imagens de pacientes com tumor renal. Bom, então eu tenho lá inúmeras imagens de pacientes com tumores renais. Eu mostro para a máquina o que é um tumor renal. E aí eu falo, toda vez que as imagens tiverem essas características, é um tumor renal. Então, eu já sei o resultado e eu ensino o resultado para ela. E aí eu faço o algoritmo para que ele consiga fazer esse caminho que eu já sei, né? Basicamente é isso. O algoritmo o algoritmo supervisionado é quando eu já sei a resposta e eu ensino a máquina como chegar àquela resposta. Isso a gente pode fazer por regressão, por classificação, etc. O não supervisionado já é um pouco diferente. Ele é aquele que você não sabe a resposta, mas ele também pode nos ajudar, porque a máquina pode reconhecer padrões onde eu não estou vendo padrões, né? E aí fazer os chamados clusters, os agrupamentos. E aí, quem sabe, eu encontre um padrão X para aquela determinada alteração, para aquele determinado problema. Então, isso com a Covid tem acontecido muito, né? Quer dizer, nós podemos utilizar algoritmos para identificar padrões na tomografia, padrões nos exames, que nos façam entender
se aquele paciente tem um quadro de COVID que tem um risco maior de evoluir de uma maneira insatisfatória ou satisfatória. Bom, esses aqui são só alguns tipos de algoritmos existentes, eu não vou passar por isso aqui. E nós temos as redes neurais, que é o tal do Deep Learning. Deep Learning são algoritmos mais sofisticados. Nós, seres humanos, pensamos em camadas. Pode não parecer, mas o nosso raciocínio é feito em camadas. Eu pego o problema, trago ele para o meu cérebro, penso um pouquinho, aprofundo mais, até eu chegar no momento em que eu vou ter a solução para o meu problema. Às vezes eu tenho que voltar para uma camada anterior para rever o que eu estou pensando e voltar até a solução. Tá? É exatamente assim que a rede neural funciona. Ela tem uma camada de input de dados, ela tem várias camadas intermediárias que vão processando esses dados e a camada de output que vai ser a resposta. E ela pode fazer o que a gente chama de backpropagation, quer dizer, voltar para poder fazer uma reanálise da resposta dada. Então é assim que funciona o nosso cérebro, é assim que funciona a rede neural. Então, a gente usa muito rede neural em processamento de imagens, né? Porque a gente mostra as imagens e vai cortando as imagens por pedaços, fazendo fragmentação dessas imagens para que a gente consiga reconhecer densidade, reconhecer algumas características e aí chegar à nossa conclusão. Bom, nós falamos muito do ponto de vista teórico, né? Dado, como é que se monta um algoritmo, mas e a aplicabilidade prática disso? Né? Como é que é a aplicabilidade prática? Vamos ver alguns exemplos. Então, lá no AC Camargo, a gente tem um algoritmo funcionando para detecção de sepsis, né? Que é de uma startup chamada Laura. Esse algoritmo ele foi criado reconhecendo sepsis em recém-nascidos. Então, o que eles fizeram? Pegaram dados que mostravam que aquele recém-nascido ia evoluir com sepsis e óbito, e com esses dados, temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial, etc. Olha, esse aqui é um paciente que está indo para sepsis. Então, ele criou um algoritmo supervisionado, porque ele sabe aqueles que foram para sepsis e o que não foram, para eu aplicar num outro paciente que acabou de chegar. E eu aplico aquele algoritmo e falo assim, opa, esse paciente tem uma alta probabilidade de ter sepsis. Então, vejam de novo para vocês o que eu falei antes. O algoritmo nada mais é do que um modelo matemático avançado, estatístico avançado. Né? Então, esse algoritmo nós utilizamos lá no AC Camargo, hoje, num dos andares do AC Camargo, para prever os pacientes que estão entrando em sepsis, para tomar as ações antes dessa sepsis ser, digamos que, irreversível. Né? Então, e a gente comparou esse algoritmo, que é esse LightDBM aqui, com duas escalas de diagnóstico de sepsis, que é a MILS e a NILS. São duas escalas que dizem para mim, com base nesses dados, esse paciente está entrando em sepsis ou não está entrando em sepsis. E ele acertou muito mais do que as escalas colocadas. Então, ele é um algoritmo que pode ser utilizado na prática clínica. Né? Ele está ali para avisar o meu plantonista que aquele paciente está evoluindo a sepsis. E ele vai tomar conduta antes dessa sepsis ser uma sepsis irreversível. Um outro exemplo, esse artigo foi publicado na Nature em 2020. É um algoritmo de inteligência artificial para fazer diagnóstico de câncer de mama em mamografia. Ele pegava a mamografia e aquelas imagens, como eu falei, a gente explica para a máquina o que é uma imagem de um câncer de mama, o que não é uma imagem de câncer de mama, e com isso ela passava a fazer o diagnóstico de câncer de mama. Foi feito da seguinte maneira, esse algoritmo. Eles pegaram mais de 20 mil casos do Reino Unido, modelaram esses dados desses casos, as imagens desses casos, ensinaram à máquina o que era câncer de mama e o que não era câncer de mama, e depois aplicaram esse algoritmo em 6 mil pacientes nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? O preto é o algoritmo, o colorido é o radiologista. Então, 6 radiologistas foram colocados para poder fazer as análises com relação a ter ou não ter câncer de próstata. Câncer de mama, desculpe. E aí, o algoritmo acertou mais
do que o radiologista em todas as situações. Então, esse algoritmo, ele conseguia fazer o diagnóstico de câncer de mama com mais precisão do que o radiologista. Ora, então não precisamos mais de radiologista, quer dizer, a máquina faz tudo para a gente? Mais ou menos, porque ela aprendeu, porque eu ensinei, porque um radiologista já tinha feito um diagnóstico antes, num grupo de pacientes. Né? Segundo, as imagens de cima são imagens que o algoritmo reconheceu como câncer de mama. E as imagens de baixo são imagens que o algoritmo não reconheceu como câncer de mama, eram câncer de mama e foi diagnosticado pelo radiologista. Então, mostrando como as coisas ficam complementares. Então, o algoritmo, ele faz um pré-diagnóstico e o radiologista pode validar ou não aquele pré-diagnóstico. Imagine vocês hoje num serviço como a AC Camargo de grande volume, em que eu tenho que fazer a gestão de uma série de pacientes. Se eu conseguir dividir mamografia suspeita e de não suspeita, já diminui muito o meu trabalho lá no hospital. Né? Então, isso é um reflexo do algoritmo que a gente está utilizando. Em urologia, nós tivemos uma revisão sistemática em 2019 que também avaliou como que nós podemos utilizar esses algoritmos em inteligência artificial para a urologia. E aqui era para prever se na ressonância tinha um acometimento muito grande da próstata, um acometimento que ia além da cápsula prostática. Então, a gente utilizou a ressonância para prever o prognóstico desses pacientes com base na ressonância realizada e na chance de ter comprometimento ou não extraprostático. Esse aqui é bastante interessante e existe já ele comercialmente e a gente vai fazer os testes no AC Camargo em breve agora, que é um algoritmo que faz diagnóstico de câncer e não câncer na lâmina de patologia digital. Então, eles pegaram 1.631 lâminas de 246 pacientes, aplicaram um algoritmo de processamento de imagem, que fazia o processamento de imagem para avaliar presença de câncer e não câncer, validaram isso em outras 330 lâminas de 73 pacientes e o algoritmo conseguiu acertar em 96% igual ao patologista. Então, ele conseguia dizer o que era câncer e o que não era câncer. O que ele não foi bom foi em estratificar o grau do câncer. A gente usa uma escala que é a de Gleason, e aí ele só conseguiu relacionar em 60% com o patologista. Então, ele não é bom para dizer a graduação do câncer, mas ele é bom para dizer se aquele paciente tem câncer ou não tem câncer. Tá certo? Então, vocês imaginem de novo, um hospital com grande volume, como é o AC Camargo, a gente pegar um volume grande de pacientes, e aí eu já divido o que é câncer e o que é não câncer, e o patologista vai trabalhar só no que é câncer. O resto, fica tranquilo, não é câncer, a gente vê no tempo que for necessário. Então, isso vai ajudar muito a gente. Né? Então, aqui, de novo, uma aplicação prática do algoritmo. Esse aqui é um publicado agora recentemente na PLOS One, em 2021, que é com relação ao diagnóstico de raio-x de tórax para COVID. Tá bom? E de tomografia para COVID. O que eu achei muito interessante nesse artigo é que ele fez dois cenários. Três cenários, né? O algoritmo diagnosticando COVID pelo raio-x de tórax para tomografia. O outro é o radiologista diagnosticando pela tomografia ou pelo raio-x COVID. E o outro é o médico generalista do pronto-socorro fazendo esse diagnóstico. O vermelho é o médico generalista. O preto é o médico radiologista. E o azul é o algoritmo. Então, vocês podem ver que na comparação entre o radiologista e o algoritmo performou até em algumas situações um pouco pior. Né? Mas, comparando com o médico generalista, ele foi muito melhor, tanto na tomografia como no raio-x. Então, vejam vocês qual a importância disso. Eu tenho lá um paciente que chega no pronto-socorro com um quadro que eu suspeito de ser COVID. Eu olho o raio-x, está lá a imagem no raio-x, eu não sou radiologista,
Eu sou um médico do pronto-socorro e o algoritmo me diz, isso é Covid. Tá bom? Então, ele me ajudou. Ele realmente ele complementou a minha atividade profissional. Isso traz, obviamente, algumas responsabilidades, porque os algoritmos precisam ser bem montados. A modelagem de dados, como eu falei para vocês, e por isso que eu bati tanto a tecla no começo de modelagem de dados, ela é importantíssima. Se eu modelar errado, ele vai ter conclusões erradas. E conclusões erradas em pacientes podem ter repercussão totalmente insatisfatória e, inclusive, gerando demandas judiciais. Então, esse artigo publicado na JAMA em 2019 traz a nossa reflexão de que nós precisamos ter cuidado no uso dos algoritmos, porque se eu rejeitar, por exemplo, e ele estiver certo, eu posso causar um dano ao paciente. Mas se eu aceitar e ele estiver errado, eu também posso causar um dano ao paciente. Então, como médicos, nós temos que ver os algoritmos de inteligência artificial com muita crítica. E eu sou bem crítico nisso. Aliás, se vocês estão começando com um algoritmo de inteligência artificial, não procurem o AC Camargo para serem a primeira pessoa com quem vocês vão apresentar. Porque você vai passar por mim e a chance de eu bloquear a sua evolução vai ser grande. Porque eu vou precisar que você tenha cumprido todos os preceitos científicos de um desenvolvimento, de uma pesquisa, como nós fazemos em outras áreas, como cirurgia, com medicamentos, etc. Então, hoje, para colocar um medicamento no mercado, isso foi tão discutido ultimamente, eu preciso ter fase 1, fase 2, fase 3, para depois, e ainda vou ter a fase 4, que é o pós-marketing. Tá? Se eu tenho esse cuidado todo para colocar uma droga para tratar, por que eu não vou ter com um algoritmo de inteligência artificial? Para fazer uma cirurgia, eu olho o artigo, eu vejo se aquela cirurgia está indo bem, eu vejo quais são os resultados. Eu uso a medicina baseada em evidência. Nós evoluímos tanto nos últimos anos para a medicina baseada em evidência. Quando eu comecei a faculdade, a gente lia artigo e série de casos sem grupo controle, beleza, ótimo, experiência do médico, olha que legal. Hoje, eu olho série de casos e falo assim, melhor das hipóteses aqui é nível 3. Eu quero um randomizado aqui para poder tomar a decisão se eu vou utilizar essa técnica aqui. Eu quero um control trial. Né? Então, nós evoluímos com a medicina baseada em evidência. Então, por que eu não uso a medicina baseada em evidência para ver se aquele algoritmo é bom? Vocês viram que todos os exemplos que eu dei para vocês aqui de algoritmo de inteligência artificial são exemplos que foram publicados em literatura e em revistas de grande impacto. Né? Ou seja, passou por peer review. Passa pelo crivo da ciência. A gente tanto fala ultimamente. Então, não adianta a gente fazer diferente. A gente vai ter que usar isso nos nossos pacientes. Se o algoritmo for ruim, for errado, estiver tomando conclusões erradas, é uma vida na nossa mão que pode ter complicações por uma decisão errada vinda de um algoritmo de inteligência artificial. As startups, elas têm ideias que a gente entende serem ideias importantes, né? Mas ideias que, às vezes, vêm sem grande validação. Então, eu tive uma ideia de um algoritmo aqui, fui lá, fiz, ficou legal, mas eu não validei ninguém. Eu não publiquei esse algoritmo. Eu não testei ele fora do meu grupo de casos. Ele pode ter um tal de overfitting. Overfitting é quando eu tenho uma situação que para aquela amostra, para aquele grupo de casos, ele funciona bem. Mas quando eu coloco na população geral, ele não funciona bem. Tá bom? Então eu preciso olhar criticamente cada uma dessas coisas. Né? E a gente vai cair agora, finalmente, no sistema de suporte à decisão médica ou decisão clínica, que é quando eu uso esses algoritmos para me ajudar a tomar decisões. Decisões de qual medicamentos eu vou utilizar, decisão de qual possível diagnóstico daquele paciente, qual conduta eu vou tomar, e cada vez mais eles estão aparecendo. Talvez o mais famoso de todos seja o Watson Oncology, né, que é um recurso da IBM, que foi preparado com base nos dados do Memorial Sloan Kettering, lá de Nova York, um grande hospital de câncer de Nova York, e com ele dá auxílio a diagnóstico de se é câncer, se não é câncer, que tipo de câncer é, qual o tratamento mais provável, complicações, etc. Então, ele é um sistema de apoio à decisão clínica com um motor de inteligência artificial por trás dele.
Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, houve uma questão bastante interessante. O American College of Radiology se juntou ao Medicare americano, que é a grande seguradora pública americana, e definiram o seguinte: eles tinham muita solicitação de tomografia, ressonância, sem necessidade. E aí isso dava custo e exames desnecessários. Então eles criaram algoritmos e sistemas de apoio à decisão clínica que validam se aquele caso em particular precisa ou não fazer tomografia e ressonância. E aí, com isso, o Medicare só paga se o médico indicar, mais o algoritmo, o sistema de decisão clínica validar. E aí, todo o recurso que é economizado com exames desnecessários volta para o radiologista como o melhor honorário médico. Então, é uma maneira de você utilizar a inteligência artificial. Por isso que o American College of Radiology acabou entrando junto nessa história. Então, esse aqui é o uso de algoritmos e de sistemas de apoio à decisão clínica no apoio até à redução de custos, otimização de custos, gestão de recursos dentro de uma gestão pública, né? E, para terminar, eu gosto de mostrar sempre esse caso aqui. A minha geração é a geração X. Nós crescemos vendo o computador chegar em casa, vendo o celular aparecer. Em 93, a mídia ela veiculou a derrota do Garry Kasparov, um dos maiores enxadristas do mundo, mestre, por um computador, que era o Deep Blue da IBM. Aí, um computador finalmente venceu um ser humano num jogo de xadrez. Isso é tão comum hoje que ninguém mais noticia essas coisas, né? Um computador ganhar de um grande jogador de xadrez é comum. É tão comum que eles têm hoje um campeonato de xadrez entre programas de computadores. Em 2017, quem ganhou esse campeonato foi um programa de computador chamado Stockfish 8. E esse programa de computador, ele foi alimentado com 80 milhões de jogadas de xadrez. E com base na minha jogada, ou na jogada do outro computador, ele escolhe uma dessas 80 milhões de jogadas que ele tem com base na jogada que foi feita. Tá bom? Então, é uma programação. Ele é programado. Ele não pensa, entre aspas. Ele pega aquela programação, ele pega, fez isso, eu faço aquilo. Isso é para vocês entenderem um pouquinho a diferença entre programação e inteligência artificial. Aí, a Google criou o AlphaZero, que é um programa de estratégia. Alimentou esse programa, Machine Learning, algoritmo de inteligência artificial, com 80 mil jogadas só. E ensinou para eles um raciocínio de jogador de xadrez, com base nessas 80 mil jogadas. E aí o Stockfish 8 foi desafiado pelo AlphaZero. Foram 100 jogos. O AlphaZero ganhou 28 e empatou 72. O Stockfish não ganhou nenhum. Um programa feito para jogar xadrez perdeu por um outro programa que foi feito para estratégia. O que isso é importante para a gente? O AlphaZero pensou. Ele fez uma análise da jogada anterior do Stockfish e construiu uma estratégia com base em alguns dados. O Stockfish, ele simplesmente replicava o que estava lá. E essa é a grande diferença de inteligência artificial para programação. Ensinar a máquina quer dizer que eu ensino ela a tomar decisões. Eu não dou a decisão pronta. Tá bom? E é isso justamente com que a gente vai trabalhar agora. Então, esses modelos matemáticos e estatísticos avançados, eles vão aprender a tomar decisões, vão nos ajudar nas decisões, e é nossa obrigação entender como que eles tomam essas decisões. Então, invariavelmente, quando vem um algoritmo novo para mim, eu falo assim, deixa eu dar uma olhadinha como você modelou o seu dado, de onde veio o seu dado, quais são as variáveis que você está utilizando, qual que era a base de dados inicial, o seu dataset inicial, deixa eu ver como é que você modelou isso. E aí eu vejo se aquele algoritmo ele foi bem montado ou não foi bem montado, né? Hoje, muito mais do que programar, eu estou lá para entender como a programação foi feita, entender como o algoritmo foi construído. E aí ver se ele tem uma aplicabilidade possível dentro da instituição.
E é essa a visão que eu queria passar para vocês. Eu queria que vocês entendessem que inteligência artificial veio para ficar, que, como foi falado no início, eu tenho 53 anos. Daqui a 10, 15 anos eu estou pensando em me aposentar. Eu tenho pouco tempo pela frente ainda para trabalhar, creio eu. Mas e o meu aluno de medicina, que agora está com 23 e tem mais 60 anos de trabalho pela frente? Ele tem que sair da formação dele com alguma noção do que eu falei aqui. Ele tem que, na residência, ter algum contato com o que eu falei aqui. Ele tem que ter nos cursos de aprimoramento ter algum contato com isso, porque ele vai viver essa realidade, coisa que eu estou vendo o finalzinho dela. Né? Nós estamos vendo o finalzinho dela. Ele vai ver no dia a dia. Talvez ele interaja tanto com esses algoritmos que ele não precisa pensar muito. Né? E o que me preocupa muito hoje é que eu converso com colegas bem jovens, né? 20, 19 anos, 18 anos, e eu vejo que eles não têm nenhuma noção de que esses algoritmos vieram para ficar e estão nos ajudando e vão ser prática, parte da nossa prática clínica. Então, é nossa função como, hoje, professores, formadores de opinião, levar essa discussão de como melhorar os currículos de medicina, de ciência, de outras áreas da saúde, da ciência, para incorporar conhecimentos de data science e construção de inteligência artificial. Eu acho que isso é fundamental. Eu tenho já conversado com algumas instituições de ensino no sentido da gente tentar criar alguma coisa com isso. E lá no AC Camargo a gente está criando hoje cursos de pós-graduação e incluindo na pós-graduação hoje conceitos relacionados a data science e inteligência artificial. Me desculpe o tempo e o atraso. Eu queria agradecer a vocês o convite de estar aqui para falar sobre esse assunto que me interessa tanto. Eu deixo aqui o meu e-mail, caso alguém queira conversar comigo ou trocar alguma ideia. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de parabenizar, acho que toda a sua fala foi muito instigante para todos nós, e penso isso mesmo, nós temos que buscar discípulos no que a gente está batalhando, e a sua vida, como você disse, desde muito novo você já tinha esse pensamento, e foi desenvolvendo durante o seu caminhar profissional. Então, gostaria de parabenizar, gostaria de ver se alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta. Nós estamos atrasados, mas vamos deixar aí um prazo de 10 minutos, né, Flávia? Para que todos interajam. Eu não sei se a Flávia gostaria de falar alguma coisa. Eu queria parabenizar, né, doutor Sacomani. Eu tive o prazer de assistir uma das suas aulas com o grupo da urologia, né, e também fiquei encantada. E eu acho difícil o tema, mas assim, é a realidade, né? E a gente tem visto isso. E, né, olha só as nossas reuniões virtuais, a telemedicina que chegou, né? Eu não imaginei atender um paciente por uma chamada de vídeo, né? E fizemos isso. E aí eu tenho uma pergunta que tem um robô, o professor Sacomani, saindo agora, não tem? Que chama Laura Care, que é um robô que vai fazer avaliação de triagem de Covid? Então, nós temos os robôs de videoassistência ou de telepresença, que são robôs que eu posso colocar em contato com o paciente. O Laura está criando também, dentro do modelo de inovação deles, um robô que faz o diagnóstico de Covid baseado justamente em um algoritmo de inteligência artificial. Como é que funciona? Eu pego ali como foi feito o diagnóstico de Covid de X pacientes, por sintomas, sinais, exames, etc. E eu, com isso, aquelas variáveis todas, eu crio para ensinar o robô. Tendo essas características, é Covid. Não tendo essas características, não é Covid. E aí eu tenho um robô que pode fazer esse diagnóstico. É o tal do Laura Care. Né? Isso pode ser aplicado em outras ações. Na verdade, o deles, até onde eu sei, não vai ter um robô ainda de telepresença. O robô é no sentido mais de um algoritmo. Eu não sei se eles evoluíram para ter um robô fisicamente. Né? Em Wuhan, alguns lugares utilizaram robôs de telepresença para interagir com os pacientes e não colocar os profissionais em contato.
né? Eu acho que isso é muito interessante, gente, porque você imagina se eu tiver um robô que vai à linha de frente, tem um contato inicial, né, e traz para mim uma possibilidade de diagnóstico, e aí eu até tomo... olha, é Covid mesmo, então eu vou entrar na sala do paciente tomando muito mais cuidado do que eu tomaria do que o meu contato inicial. Então, eu acho que é muito bem-vindo. Existe sim, está em desenvolvimento. Eu só não vi até agora publicação. Parece que publicaram agora na Frontiers in Digital Health. Acho que a publicação deles, que eu, na verdade, estudando até o tema, né, para entender melhor a sua apresentação, e aí eu achei esse artigo deles, sabe? Assim, é uma parte que eles fizeram. Parece que eles estão querendo que fique nacional, né? Que está sendo feito no Paraná, né? A gente tem com eles um protocolo. Eles são lá do Paraná, de Curitiba. Eles têm uma forte ligação com o Erasto Gartner, que é um hospital de câncer famoso lá no Paraná, em Curitiba. E nós temos um trabalho em conjunto com eles, um protocolo conjunto para a criação de um algoritmo de inteligência artificial, modelo rede neural, Deep Learning, para poder fazer... Eu sou o PI no AC Camargo, desse protocolo. E a ideia é que eu consiga detectar a deteriorização do paciente precocemente. Então, eu tenho lá um paciente internado numa enfermaria e um paciente que está piorando clinicamente. E aí eu faço a detecção dessa piora clínica rapidamente, né? A ideia é a gente utilizar lá, na verdade, um estudo multicêntrico, estamos nós, o Todo Cruz, o Erasto Gartner, acho que o Moinhos de Vento, são várias instituições do país com a ideia de criar esse algoritmo. Eles têm várias ações nesse sentido. E eu sou um defensor de todas essas iniciativas, né? Eu só acho aquilo, Flávia. Para mim, eu acho que a gente tem que ter ideia, tem que botar em campo. Eu só quero cuidado da gente seguir na inteligência artificial do mesmo jeito que a gente segue no resto da medicina, né? Testa, tem a ideia, testa, publica, põe para os seus pares avaliarem. É boa, vamos seguir para frente. Vamos utilizar no nosso dia a dia. Ô, professor, e eu vou perguntar assim, porque eu não sei. Eles chamam de robô Laura, mas é um algoritmo, né? Tá certo a gente chamar robô ou algoritmo? Isso é muito mais comercial do que qualquer outra coisa. Tá. Né? Porque não é um robô, não é um robô, na verdade, não é um autômato, né? Porque robô, no jargão da TI, é uma coisa um pouco mais ampla. Robô é alguma coisa que faz alguma coisa automaticamente, tá bom? Então, por exemplo, eu posso ter um RPA, um robô que faz um processamento de informações autônomas. Então, eu posso conectar, por exemplo, dois softwares que não se conversam, utilizar um RPA no meio e ele olha o que um software fez e transcreve para o outro, tá bom? Isso é um robô, tá? O Google tem um robozinho, que é o robozinho que vai checando as tags para te colocar lá, né? Mas dentro da pesquisa mais visível ou não, né? Então, isso são robôs, eles fazem funções sozinhos. Do ponto de vista de TI, até podemos chamar, né? Mas ele não é um autômato no sentido de fazer, de ser um organismo vivo, né? Um organismo, uma máquina na minha frente. Entendi. Obrigada. Eu gostaria só de aproveitar, né, porque nós aqui na Faculdade de Medicina da UFMG e também no Hospital das Clínicas, nós tivemos uma experiência bastante pioneira no Brasil em relação à telesaúde na atenção primária. E, assim, existe um certo preconceito, então nós temos, em relação às tecnologias, então nós temos que sempre buscar, né, e esclarecer que as tecnologias elas estão aí para nos ajudar. O ser humano, ele não vai, o contato humano, ele não vai substituir essa tecnologia, mas ela pode nos ajudar muito.
E eu penso que, em especial, agora nesse momento de pandemia, as tecnologias têm ajudado, em geral, têm nos ajudado muito, e nós temos, então, como na última tela que o professor Carlos apresentou, abrir nossas mentes. Nós temos que sair da nossa caixinha e buscar essa interação que vai ser como? Vai ser interdisciplinar, vai ser interinstituições, para que a gente possa, então, seguir adiante e saber qual que é a forma de relacionar. E esse network, ele é muito importante para que a gente siga adiante. Só para a gente fazer um comentário final aqui, então vocês imaginem hoje uma coisa que também me interessa bastante, monitoramento remoto de pacientes. Tá bom? Então você imagina que eu operei um paciente hoje, vou vê-lo daqui 10 dias. Durante 10 dias a gente não tem contato. Muita coisa pode acontecer em 10 dias. Né? E se eu tiver um recurso de telemedicina, eu entro em contato com ele a cada 48 horas perguntando como ele está. E se eu tiver um chatbot que ele possa interagir a cada 24 horas, ele responde algumas perguntas, isso vai para uma central de enfermeiros que valida essas perguntas e vê que algumas respostas são de risco e aí a gente entra em contato. E se eu colocar um modelo de inteligência artificial por trás disso para monitorizar e aí eu tomar ações mais precoces em cima de eventuais complicações? Eu estou afastando ou eu estou aproximando a equipe de tratamento do paciente? Tá bom? Boa reflexão. Entendeu? Eu acho que eu estou aproximando. Né? E eu nunca vou deixar de deixar o humanizado. Quer dizer, quando eu vou entrar para conversar, mas aí eu falo, opa, esse aqui não está evoluindo muito bem, ele teve uma febre com 48 horas numa cirurgia que eu fiz, será que ele está com quadro de infecção? Deixa eu ligar para ele. Eu aproximei. Então eu acho que essa reflexão nós temos que fazer. A tecnologia que aproxima. E o que a gente vai ter que fazer é dosar isso, né? Como a gente faz em toda a medicina. Verdade. E aí a gente tem que lembrar uma fala importante da gente tentar registrar todos os trabalhos que a gente realiza em todas as áreas de tecnologia para que a gente consiga o apoio da sociedade como um todo, até mesmo dos nossos conselhos de profissionais, dos nossos sindicatos, das nossas associações, igual, por exemplo, a questão da teleconsultoria, teleconsulta, foi liberada durante a prescrição à distância, foi liberada durante a pandemia. Nós queremos que, em alguns aspectos, continue, é importante continuar. Então, assim, vamos registrar o que a gente tem feito para que tenha esse registro, avaliação, e que a gente possa, então, conseguir uma continuidade da oferta desses serviços. Então, por exemplo, em relação à teleconsultoria, já que a gente está falando de tecnologia, nós temos que lembrar que o Brasil é um território continental, né? A extensão é muito grande, e nossas estradas, elas são muito perigosas. Então, quantas vezes nós temos paciente crônico que vem a uma consulta para fazer consultas de controle que a gente poderia, via tele, resolver essa questão, né? E como triagem, inteligência artificial ajuda muito. E existem várias formas de se trabalhar a inteligência artificial. Por exemplo, o professor Leonardo, ele falou, mas ele abordou outro aspecto, né? O professor Carlos, ele está falando mais em termos de simulação, que é interessante para a gente, de modelos de simulação. Então, são saberes diferentes que podem ser integrados. Eu não sei se alguém quer pedir a fala, encaminhar mais alguma pergunta, já que o horário já está aqui um pouco extenso, né, Flávia? Uhum. Mas que é um tema que vale a pena a gente se debruçar sobre ele. Bom demais. Acho que não, Cacau. Não tem nenhuma pergunta. Então, agradecer, né, ao professor Sacomani por disponibilizar seu tempo, né, professor? E muito agradecida mesmo, viu? Nós aqui de Minas, né, eu conheço, nós temos aqui, acho que só um urologista que está aqui conosco, que é o Carlos, mas, assim, nós temos grandes amigos aí também da urologia, né, que o Zé Murilo, Bessa, que não é mineiro, mas é mineiro, né? Mora na Bahia, mas é mineiro. O Bessa está passeando também por inteligência artificial. Ele que é um estatístico
Ele gosta de estatística, para ele é um terreno ótimo para conversar. É verdade. Então, é só agradecer, né? Agradecer a todos que estavam presentes. Obrigado. E até a próxima reunião, tá? Obrigado, professor, mais uma vez. Obrigada. E não deixem de avaliar, viu? Avaliar. A presença. E avaliar. Isso. E o Guilherme, obrigado aí da TI, hein? Sem você, nada, a gente não consegue nem entrar. Então, Obrigado, tá, Jó. professora. Professor, então tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Cacau. Tchau, Tchau, Guilherme. tchau. Tchau, todo mundo.